Nesse vídeo a gente vai ver um fato que você não sabia sobre cada um dos 20 times do Brasileirão Série A. Esse vídeo deu trabalho, então se gostou, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E para não ficar uma coisa assim aleatória, vamos falar sobre cada time na ordem alfabética. Então já vamos começar com o time de Minas Gerais, que não é um dos maiores campeões, mas sempre dá trabalho. O América Mineiro. E cara, você sabia que o nome oficial deles não é América Mineiro? Pois é, o nome é só América Futebol Clube. E se tu olhar, na logo deles está escrito Deca. Eles colocaram isso porque o América, entre 1916 e 25, ganhou 10 campeonatos mineiros seguidos. Os caras se orgulham tanto disso que até colocaram no escudo, mesmo que faça quase um século disso. E o estádio deles, o Independência, foi construído por uma Copa do Mundo. Sim, foi uma das sedes da Copa de 1950, mas tinha um design muito diferente do que é hoje. Aí nesse século demoliram para a construção do novo estádio. Eu acho ele bem da hora. E outro time que tem um estádio de Copa do Mundo é um do Paraná, o Atlético Paranaense. O estádio do Atlético, chamado Arena da Baixada, não sediou a Copa de 50, mas foi sede da de 2014. Ali só teve 4 jogos, mas com a reforma que fizeram, ele fica agora como um dos mais modernos do Brasil. E cara, hoje ele é moderno, mas é ao mesmo tempo muito antigo. O estádio foi inaugurado lá em 1914. Ele é mais velho que o próprio Atlético. Loucura! Olha como era antes da reforma. E hoje o Atlético é muito bom. Recentemente levou 2 Copas Sul-Americanas. Mas lá nos anos 2000, os caras também brilharam muito. No ano de 2001 chegaram a conquistar o Brasileirão e em 2005 alcançaram a final da Libertadores. Tomaram uma sapatada do São Paulo, mas né, chegaram. E um pouco mais ao norte, a gente vê outro Atlético que usa as mesmas cores do Paranaense. O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense usa esse escudo bem bonito, com as letras A, C, G embaixo de 3 estrelas. E essas estrelas não estão ali só por decoração. As 2 de bronze representam 2 títulos da Série C de 90 e 2008 e a prateada representa o seu maior título, a Série B de 2016. Mas esse é um escudo moderno que começou em 2020. Antes a logo deles era essa. Olha que parecido com a do São Paulo. E essa semelhança não era coincidência. Quando o Atlético Goianiense foi criado, os fundadores do clube torciam pro Flamengo e pro São Paulo. Por isso ficou com as cores do time do Rio e o escudo literalmente copiado dos paulistas. Mas agora mudaram. Eu curto muito esse novo deles. Mas se esses dois atualizaram o escudo, o outro Atlético que disputa o Brasileirão é um que usa o mesmo escudo há quase 100 anos. O Atlético Mineiro. Sim, o Galo usa praticamente o mesmo símbolo desde os anos 30. E essa estrela em cima não representa o título da Liberta de 2013, e sim o Brasileirão de 71. Esse de 71 ficou por muito tempo como a maior conquista deles. Depois disso, o Galo entrou no maior jejum de Brasileirões de todos. Ficaram incríveis 50 anos sem conquistar a segunda taça. Até que no ano passado, finalmente, quebraram o jejum e levaram mais um título. Ficaram tanto tempo com uma estrela só, que virou literalmente parte do escudo. Então decidiram não adicionar a segunda. Olha como ficaria se tivesse outra. Bem estranho, não? E outro time que leva uma única estrela na camisa é o Avaí, de Santa Catarina. E mano, o Avaí é um time que tá jogando sua 11ª edição de Série A e disputou mais de 20 vezes a Série B. Mas o mais doido é que mesmo estando tão presente no Brasileirão, nunca conquistaram nenhuma taça da Série B. No máximo, subiram pra elite como vices. Então a estrela que eles têm no escudo representa a conquista da Série C de 98, a maior vitória deles. E foi também a primeira conquista de um time catarinense no Brasileirão. E se a gente olhar para as outras competições, o Avaí já até surpreendeu. Eles chegaram nas quartas da Sul-Americana em 2010 e alcançaram até as semifinais da Copa do Brasil de 2011. Pois é. E falando de estrela, no Brasileirão tem um time conhecido como Estrela Solitária, o Botafogo. E cara, o Botafogo hoje não vive os seus melhores momentos. Não é um time que disputa pelas taças, mas o Fogão já conquistou a Série A 2 vezes, em 68 e 95. E uma coisa assim, impressionante, é que o Botafogo é o time que mais cedeu jogadores pro Brasil disputar a Copa. Desde 1930, os técnicos do Brasil convocaram jogadores do Botafogo 47 vezes. E desses caras, os mais famosos foram Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, Jairzinho e lá vai. O Botafogo teve de fato anos de ouro, cara. Mas hoje é difícil um cara do Fogão ser convocado. O último jogador deles que foi pra uma Copa foi o goleiro Jefferson, reserva do Júlio César. Mas se o Botafogo é o com mais convocados, lá no Nordeste a gente encontra o Ceará, que nunca teve um jogador indo pro Mundial. O seu maior jogador da história foi um cara chamado Gildo, que jogou principalmente nos anos 60 e marcou 261 gols pelo clube. Mas né, na época a concorrência no ataque era gigantesca. Então o Gildo não foi convocado pra seleção. E pelo Ceará, o Gildo conquistou 4 campeonatos cearenses. Mas nem ele, nem um clube ganhou um campeonato nacional. O mais longe que chegaram no Brasileirão foi um 3º lugar lá em 64, além de um vice na Copa do Brasil de 94. Pois é, já chegaram na final da Copa do Brasil. Só perderam pro Grêmio por 1-0. E falando de Copa do Brasil, a gente chega num time que já conquistou essa taça 3 vezes. O Corinthians
Corinthians. Sim, o Corinthians é tri da Copa do Brasil. Levou em 95, 2002 e 2009. Mas você sabe de onde veio o nome Corinthians? E esse nome veio de um outro time, lá da Inglaterra. Pois é, acontece que no ano que o Timão foi fundado, tinha um clube inglês chamado Corinthians FC, muito famoso, fazendo uma excursão pelo Brasil. Aí os caras de São Paulo viram esse time e decidiram colocar o mesmo nome. Então surgiu o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas hoje esse Corinthians FC é bem fraco. Ele se juntou com outro clube para formar o Corinthians Casuals e hoje disputam a 7ª divisão inglesa. Mas olha que incrível, lá em 2015, na Arena, teve um amistoso histórico entre os dois times, Corinthians Paulista contra Corinthians Casuals. Aí, né, não deu outra. O Corinthians do Brasil ganhou de 3-0. Que da hora. E outro time que foi fundado lá no início do século XX é o rival de um que a gente já falou aqui nesse vídeo, o Coritiba, fundado em 1909. E mano, se o Atlético Paranaense já conquistou o Brasileirão, o Coritiba também é campeão brasileiro, mas faz tempo, no ano de 1985, além de ganharem também 2 Brasileirões Série B e conseguiram a proeza de serem vices 2 vezes seguidas da Copa do Brasil, em 2011 e 2012. Sim, perderam 2 finais seguidas. E por volta dessa época, lá no ano de 2011, o Coritiba alcançou um feito absurdo de ganhar 24 partidas seguidas. Chegaram até a ganhar um reconhecimento do Guinness Book. Foi oficialmente um recorde mundial do Guinness na época. Que loucura. Mas se o Coritiba é um clube centenário, na elite do Brasileirão tem um que foi fundado nesse século, o Cuiabá. Mano, o Cuiabá é muito novo. Foram fundados em 2001. Quando o Cuiabá foi fundado, o Buffon já tinha jogado mais de 200 partidas, tá ligado? Então não é de se espantar que a primeira vez que disputaram a Série A foi no ano passado e dominam o campeonato estadual também. Das 16 edições do Campeonato Mato Grossense que participaram, algumas ficou de fora por problemas financeiros e tal, ganharam 11 de 16. E os seus maiores títulos são 2 Copas Verdes. Por isso que tem 2 estrelas no escudo. Mas se o Cuiabá é um time novo no Brasileirão, o próximo da lista é um dos mais antigos de todos, o Flamengo. E cara, todo mundo usou o Fla dizendo que eles não têm estádio, porque o Maracanã é do governo do estado do Rio, não do clube, tá ligado? Mas o Flamengo tem sim estádio próprio, chamado de Estádio da Gávea. Pois é, pela imagem tu já vê o porquê eles não usam, né? Ele é bem pequeno e tem capacidade pra só 4.000 pessoas, mas mesmo sendo pequeno, tem uma história baita comprida. Pra tu ter noção, o Estádio da Gávea é mais velho que o Maracanã, é do ano de 1938, mas a partir do momento que o Maraca foi construído, o Flamengo foi deixando de jogar ali, tá ligado? Hoje o estádio é usado para jogos do futebol feminino e da base. A última partida do profissional masculino ali foi no ano de 1997 contra o Americano no Campeonato Carioca. Faz tempo. E como eu falei no meu vídeo dos times mais antigos de cada estado, o futebol no Flamengo começou depois de uma briga interna no Fluminense. Sim, antes o Flamengo era um clube de esportes aquáticos. Até que com uma briga no Flu, vários jogadores foram pro Flamengo fundar o departamento de futebol lá. E o Fluminense também é zoado por não ter estádio, mas eles também têm um estádiozinho pra chamar de seu, conhecido como Estádio das Laranjeiras, com capacidade para 2.000 pessoas. Mas se a Gávea tem história, a Laranjeiras é impressionante. O estádio foi fundado em 1919 e foi lá que o Brasil conquistou o seu primeiro título, a Copa América de 19. E o futebol acontece naquele lugar desde antes de inaugurar o estádio. Antigamente, a capacidade das Laranjeiras era bem maior, passando dos 20.000 nos anos 1920. E o último jogo do Flu profissional ali foi no ano de 2003, no Carioca, contra sabe quem? O Americano também. Pois é, que coincidência. E ainda nessa letra, a gente vai lá pro Nordeste falar de um time que teve as cores inspiradas num país da Europa, o Fortaleza. Cara, as cores do rival do Ceará é vermelho e azul porque foi simplesmente inspirado nas cores da França. Olha como era o primeiro escudo do clube, literalmente a bandeira francesa, tá ligado? E exatamente 100 anos depois que foram fundados, os caras conquistaram seu maior título, a Série B. Sim, bem no centenário. E no ano passado, no Brasileirão de 2021, o Fortaleza fez a melhor campanha de um nordestino na história do campeonato por pontos corridos. Ficou no G4. Incrível demais. Mas em 2021, Fortaleza tava na elite. Na região centro-oeste, o Goiás estava disputando a 2ª divisão. E mano, o Goiás já jogou mais de 40 edições da Série A. Mas é aquela coisa, nunca foi muito longe. A melhor campanha foi bem na era dos pontos corridos, quando chegou no 3º lugar em 2005. E por alcançar o G4 naquele ano, se classificaram pra Libertadores e jogaram muito. Na Libertadores de 2006, o Goiás caiu num grupo com Newell's Old Boys, União Espanhola e The Strongest e terminou em primeiro com 11 pontos. Então se classificaram para as oitavas e só caíram pro Estudiantes por gols fora. Essa foi a única vez na história que um time da região centro-oeste jogou uma Liberta. E não decepcionaram, foram muito bem. Mas se o Goiás nunca ganhou o Brasileirão, o Internacional já. Mas faz tanto tempo que quase nem conta mais. Mano, o Inter é um clube gigante que já ganhou 2 Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Sul-Americana e etc. Mas quando o assunto é Campeonato Brasileiro, eles não estão sendo tão vitoriosos assim. A
última vez que o Inter ganhou o Brasileirão foi lá atrás, no ano de 1979. Foi o terceiro título deles, e esse de 79 conquistaram de uma forma invicta. Mas se recentemente não levaram a taça, já foram vices várias vezes. Só no século 21 terminaram em segundo lugar em 2005, 2006, 2009 e por último em 2020. Tá maluco? E nessa edição do Brasileirão, o grande rival do Inter não tá presente. Mas se o Grêmio não tá na Série A, outro time gaúcho disputa. O Juventude. Mano, o Juventude é da cidade de Caxias do Sul, umas 2 horas de distância de Porto Alegre, e tá jogando na primeira divisão pela 17ª vez. O Juventude jogou mais vezes a Série A do que a Série B. Vai duvidando do Juventude. E muita gente nem sabe. Mas lá no ano de 1999, os caras foram pra Copa do Brasil e jogaram muito, eliminando o Internacional por 4-0 em pleno Beira-Rio nas semis, e na final derrotaram o Botafogo. Sim, o Juventude já foi campeão da Copa do Brasil. Imagina! E se o Juventude joga com as cores verde e branco, no estado de São Paulo também tem um com essas cores. O Palmeiras. E mano, você sabia que o Palmeiras só tem esse nome por causa da Segunda Guerra Mundial? Sim, lá em 1914, o clube não foi fundado como Palmeiras, e sim como Palestra Itália. Mas quando começou a Segunda Guerra, a Itália era inimiga do Brasil. Então o presidente da época proibiu qualquer alusão à Itália, tá ligado? Aí o Palestra teve que mudar de nome, mas não queriam perder o famoso P no escudo. Então, pra manter a letra, mudaram pra Palmeiras, em homenagem a um time antigo, chamado Associação Atlética das Palmeiras. E mano, você sabia que o Palmeiras foi o primeiro time do Brasil a chegar numa final de Libertadores? Sim, logo na segunda edição, em 61, o Palmeiras de Djalma Santos alcançou a decisão e só perdeu pro Peñarol por 2-1 no agregado. Histórico. E assim como o Palmeiras, teve outro time de São Paulo que mudou de nome, o Bragantino, ou melhor, Red Bull Bragantino. Mano, com essa compra deles pela Red Bull, o Bragantino cresceu muito. Na temporada passada, chegaram pela primeira vez em uma final continental, foram vices da Sul-Americana, e nesse ano disputaram a Libertadores pela primeira vez. Mas se hoje são bons, lá no início dos anos 90, eles também jogaram muito. No ano de 91, o Bragantino, treinado pelo Parreira, conseguiu ser vice do Brasileirão. Na época, o campeonato era de mata-mata, e nas semis passaram pelo Fluminense. Aí na final só perderam pro São Paulo por 1-0. E na época, só ia pra Libertadores o campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Então o Braga não disputou o Continental. Se fosse, com certeza daria muito trabalho. E falando de Liberta, no estado de São Paulo tem um time que foi o primeiro brasileiro campeão do torneio, o Santos, que levou a taça 2 vezes seguidas, em 62 e 63. E naqueles anos também conquistaram o Mundial, derrotando o Benfica e o Milan. Aí cara, naquela época o Intercontinental era feito com jogos de ida e volta. Então na edição de 1963, quando foram encarar o Milan no Maraca, o Santos teve o seu maior público na história, 132 mil pessoas. Sim, muita gente. E as cores do clube são bem simples, né? Branco e preto. Mas lá atrás, quando foram fundados, as cores não eram essas, e sim azul, branco e amarelo. Mas logo mudaram para as cores de hoje. E outra coisa interessante é que o clube foi fundado exatamente no mesmo dia que o Titanic, aquele famoso navio, bateu no iceberg, 14 de abril de 1912. Pois é. E falando de fundação, você lembra que o Palmeiras teve o seu nome em homenagem a um clube extinto chamado Associação Atlética das Palmeiras? Então, lá atrás, esse time deixou de existir porque se juntou com jogadores de outro clube chamado Paulistano para fundar um novo time, o São Paulo. Sim, por isso que as cores é vermelho, branco e preto. E foi usando essas cores que o Rogério Ceni quebrou um recorde que com certeza nunca vai ser batido, o de goleiro com mais gols. Cara, sabe quantos gols o Rogério marcou pelo São Paulo? 131. Literalmente o dobro de gols do segundo maior artilheiro. Cara, 131 gols é tanta coisa que o Toni Kroos, por exemplo, tem 70. O Rogério Ceni tem mais gols que a maioria dos jogadores de linha no mundo. Impressionante. E foi o São Paulo também que marcou as maiores goleadas em finais de Libertadores. No ano de 93 meteram 5-1 na ida contra a Universidade Católica, e na volta de 2005 golearam o Atlético Paranaense por 4-0. O São Paulo era avassalador. E aí, o que você achou desse vídeo? Comente aí embaixo e comente também ideias que eu posso trazer nos próximos vídeos. Ah, e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Sei que vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!